Não aceitei as desculpas da minha namorada. Estou errado? Olá. É meu primeiro post aqui. Costumo ler há meses, e nunca pensei que fosse postar alguma coisa. Eu tenho 30 anos e minha namorada tem 29. Somos namorados há 6 anos. O namoro é ótimo. Saímos durante a semana para programas diferentes e ela dorme na minha casa frequentemente. Mantemos relações com regularidade e brigamos pouco. Mal recordo nossa última discussão. Tudo parece perfeito. Terça-feira, eu terminei um serviço mais cedo do que o esperado e meu chefe me liberou. Então, eu fui ao serviço da minha namorada para buscá-la como faço todos os dias. Ela sai às 18 horas e eu cheguei na frente do prédio umas 17h30. Geralmente eu aviso que estou saindo do meu trabalho e aviso quando chego no prédio que ela trabalha por mensagem. Como sai mais cedo do trabalho, resolvi não mandar mensagem, porque chegaria bem antes do horário dela sair. Parei o carro meio em diagonal. Dava para ver a portaria meio de lado. Geralmente eu vou com o carro bem na porta e paro bem pertinho para ela entrar. Por volta de umas 20 para as 18 horas, eu olhei para a saída do prédio e a vi saindo com outras pessoas, homens e mulheres. Ela parou onde sempre fica me esperando. Algumas pessoas se despediram e ela ficou ali com um cara. Não sei quem é ele. Não sei o motivo, pois ela nunca me deu motivo para desconfiar de nada. Mas resolvi ficar olhando de dentro do carro. Quando ficaram sozinhos, notei muito contato físico. Eles conversaram. Riram bastante, e ela ria pegando nele, sabe? Dando tapinhas leves no braço e no peito dele. Até que depois de uma dessas risadas, ele puxou ela para um abraço e ela o abraçou. Ele deu um beijo na testa dela e pareceu se despedir. Quando ele se virou para sair andando, ela deu um tapa na bunda dele. Meu coração quase parou na hora. Nesse momento eu mandei mensagem para ela, dizendo que estava de saída do meu trabalho, e em 10 minutos estaria no trabalho dela. Ela olhou o celular, guardou e não me respondeu. Nisso o cara não foi embora. Ficou ali do lado dela rindo, e quando ele resolveu sair outra vez, senti que ele falou algo para ela, e ela sorriu, deu o maior apertão na bunda dele. Eu já estava tremendo por conta do primeiro tapa e no apertão, que foi bem demorado, e ela ria enquanto fazia isso. Me veio uma vontade de chorar enorme. Umas noites antes ficamos deitados pensando em nomes para os nossos futuros filhos e dias. Depois ela tá apertando a bunda de um cara. Eu falei para ela que tinha visto tudo, que estava no carro o tempo todo. Ela negou no começo, mas descrevi em detalhes o que vi. Ela começou a chorar e me pedir desculpas. Disse que eles são só amigos e que outras mulheres também fazem isso com ele porque ele é bundudom. Iríamos para a minha casa, mas eu a deixei na casa dela e fui embora. Desde então ela tem me mandado mensagens, ligado, mas eu não respondi nenhum dos contatos. Estou completamente desolado, sinto como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Amigos nossos em comum estão me falando que foi um erro pequeno, uma besteira, e botando pressão para desculpar e voltar, dizendo que ela está muito mal e não está dormindo. O que me aconselha? Atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer os comentários do meu post. Seus conselhos e palavras de apoio valeram bastante para mim. Pois bem, na sexta-feira da semana do meu post, eu chamei minha namorada para conversar. Ela pediu para começar se explicando. Resumindo. 1. Ela repetiu que era uma brincadeira de colegas do trabalho e que ela não tinha nenhum sentimento por ele. 2. Disse que conversou com a mãe e que ela a fez enxergar como havia, sim, sido grave o que ela fez. 3. Disse estar profundamente arrependida. 4. Chorou bastante e me pediu perdão. Eu deixei claro para ela como eu havia me sentido e como minha confiança nela não existe mais. Nessa hora ela chorou bastante e repetia pedindo perdão e me pedia para dar uma segunda chance. Eu questionei o que ela havia dito para os nossos amigos em comum e ela assumiu que disse o que ocorreu de forma mais leve. O que pode ter feito esses amigos comprarem a ideia de que eu estava exagerando. Mas disse que fez isso em desespero para tentar fazer com que eles me convencessem a voltar para ela. Depois disso ela disse que eu poderia pedir o que quisesse, falar com quem fosse do trabalho dela que iriam confirmar que era uma brincadeira entre todos. Eu disse que, depois de alguns dias, ela poderia ter combinado isso com eles, e ela disse que não, e me deu o celular dela. Eu olhei o WhatsApp e vi que a conversa com algumas pessoas do trabalho dela ou estavam em branco ou nitidamente a sequência de frases não batia, como se algo tivesse sido apagado. Eu então pensei e falei que dava para ver que tinha coisa apagada. Não tinha certeza disso, mas falei com segurança, e nessa hora ela se perdeu um pouco. Eu disse que tinha um programa no meu computador que recuperava conversas até um mês, e perguntei se poderíamos ir até minha casa para ver isso.
Ela ficou nervosa e confessou ter apagado a conversa com uma amiga e com o cara do apertão. Segundo ela, a conversa não tinha nada demais, mas temia que eu interpretasse mal por não conviver com eles e não entender suas piadas internase. Foi aqui que eu disse que se ela precisava apagar, é porque tinha algo errado, e que se eu pudesse interpretar errado, é porque ela sabia que estava falando algo que não devia. Não sei porquê, mas abri o Instagram dela para olhar os directs, coisa que não havia pensado, abri no impulso mesmo. E vi que a conversa dele é daquele tipo que apaga quando sai da conversa. E só é assim, a conversa dele e da tal da colega do trabalho que também brinca com o cara. Eu só virei o celular para ela e mostrei isso. Ela começou a chorar, outra vez, e dizer que a conversa era assim porque ele tinha uma menina com um rolo mais sério, não por causa dela. Obviamente eu não acreditei e falei para ela que não tinha mais como seguir e ressaltei como ela jogou fora 6 anos de relacionamento. Estávamos perto da casa dela e eu já levantei e fui na frente, peguei algumas coisas que tinha lá e falei tudo o que tinha conversado e visto para a mãe dela, já que ela havia contado tudo para a mãe. Para minha surpresa, a mãe dela me disse que sentia muito, pois eu era uma pessoa muito boa para a filha dela, e que ela se desculpava pelas atitudes da filha. Nessa hora, confesso que eu senti o baque. Fui saindo e minha ex me seguiu até o portão pedindo perdão e uma segunda chance. Eu não falei nada e fui embora. Quando cheguei em casa fiquei muito mal, chorei, mas sabia que tinha que seguir em frente. Bloqueei ela em tudo, assim como os amigos, e foi esse o fim. Ela tentou me ligar por um número estranho, que eu acho que é do trabalho dela, mas não atendi. Muito obrigado a todos. Ainda estou mal, mas vai passar.